Vamos falar hoje sobre inteligência artificial, porque o Desce a Letra Show fez um programa gostosinho que se falou especificamente sobre isso. Então vamos conversar. Chora Photoshop, a arte do ser humano humilha a inteligência artificial. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então vamos. O Grimaldi tem o slogan que já tá conhecido por toda a internet, o Chora Photoshop. A gente aqui repete incansavelmente, e quando a gente anunciou que você vinha, porra, a galera super reproduz. Brasileiro adora bordão, né? É, gosta. Gosta do bordão. Gosta, mano. Eu queria saber de vocês a visão sobre arte digital também, né? Vocês são caras que têm o esmero e manualidade, como também é bordão. E eu queria saber como vocês enxergam essa questão da digitalização da arte, principalmente agora com o avanço tecnológico facilitando, viabilizando cada vez mais você tirar o cara de trás ali, né? Tirar o artista e digitar um prompt e sair com o negócio pronto. Claro. Eu acho que é assim, né, cara? Não tem como ignorar o avanço da tecnologia. É muito ser pé duro e não quer sair do lugar, roda presa que a gente fala. Cara, são ferramentas, né? Photoshop, Illustrator, Procreate, todas essas aí são ferramentas que qualquer um pode usar. Ela nunca... E assim, é importante que se diga, todas essas ferramentas se utilizam de artifícios da inteligência artificial. Isso é muito importante que se diga. Então, por exemplo, para melhorar o sistema de captura de determinado elemento na tela para edição de vídeo, essa melhora por muito se dá por conta da inteligência artificial. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Então a inteligência artificial, gente, enquanto técnica, ela é um elemento para melhorar o trabalho. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A inteligência artificial é, enquanto técnica, um elemento fundamental para a melhoria do trabalho. Agora, a técnica, ela pressupõe um uso. E esse uso é ideológico. Não existe técnica pela técnica. A técnica pressupõe um uso, um trabalho criativo em cima dela. E esse uso é ideológico. E quem usa? Quem detém consigo os meios hegemônicos de usar a técnica? É aqui que está o grande problema com a inteligência artificial. O nosso problema nunca foi com a inteligência artificial. Nosso problema é com quem usa. Com quem detém os meios de usá-la. Nunca vai substituir a mão humana, nunca, né? E como uma agência de publicidade, você tem que querer fazer alguma coisa ali dentro pra acontecer, né? Então, eu sou um cara formado em design gráfico, assim, eu vim do digital. Hoje em dia as entregas, as coisas são todas digitais. Um thumbnail, o negócio do Desce a Letra, todas as entregas são digitais. Um adesivo, um boné, isso tem que ir pra dentro do computador. Então a gente usa essa tecnologia como ferramenta para digitalizar as nossas coisas. Você vai lá, pinta, digitaliza, joga para dentro do computador. Agora, não passar pela mão, que é digitar um prompt e falar 3 balões azuis segurando um pato e você usar aquilo lá, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque, tipo, você tá ignorando todo o processo criativo de, tipo assim, uma história da arte inteira
para dar um prompt no computador lá e gerar. Você tá cortando um caminho, né, cara? E isso a longo prazo pode ser complicado. Eu falo pra galera assim, inteligência artificial, enquanto não passar um cafezinho pra gente, nem fala comigo. Só que assim, a gente tá na V0, né? Da inteligência artificial. A gente tá vendo a pior versão dela. A pior versão dela. Daqui 20 anos, como é que vai ser isso, entendeu? Tipo assim, ela vai gerar alfabetos, ela vai fazer tudo isso que a gente faz, mas assim, a mão humana, ela é insuperável. E as pessoas que fazem hoje a mão vão ser valorizadas no futuro, porque daqui pra frente o prompt vai estar substituindo essas pessoas. Aqui tem uma coisa bastante interessante que vai na direção daquele meme daqui do canal que vocês falam que eu falo o tempo inteiro. Já faz tempo que eu não falo aqui, mas vocês falam que eu falo o tempo inteiro sobre isso. Que é a tal da reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin, né? Porque o Walter Benjamin, quando ele fala sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, ele tá falando de um momento específico do desenvolvimento da arte, da técnica na arte, onde as coisas passam a se reproduzir tecnicamente e não reproduzir-se por si só. Veja só. Quando a gente fala de reprodução da arte e de reprodução técnica da arte, nós estamos falando de duas coisas diferentes. A reprodução da arte sempre existiu. Então sempre houve alguém que pegou a obra do Leonardo da Vinci e replicou aquela obra com mãos habilidosas. Então veja, nós temos um artista que copiou um outro artista a partir de mãos habilidosas. Só que esse artista que copia o outro a partir de mãos habilidosas é um farsante. Vocês percebem? É um farsante. Agora, quem joga e digitaliza a Mona Lisa, não. Já parte do pressuposto de que ela está sendo reproduzida tecnicamente. Não é uma farsa. Não é a mesma. Porque não é a unicidade da coisa, mas não é uma farsa. Você percebe qual é a questão? Então, quando a gente fala de reprodução e reprodução técnica, nós estamos falando de duas coisas completamente distintas entre si. Essas mãos habilidosas que o Grimaldi está falando aqui parte justamente desse pressuposto do que o Benjamin chamava de aura na arte. Ou seja, de uma unicidade que aquela obra de arte tem com a realidade. Ela é única. Para acessá-la, você tem que ir a um determinado lugar, onde ela está disposta ao olhar apenas de alguns. Essa é a aura. Tá ligado? Que parte do pressuposto de um artista que com mãos habilidosas reproduz aquilo. Na era da reprodutibilidade técnica, a qual o Benjamin não viu a inteligência artificial, obviamente, nós temos a possibilidade de perda dessa aura na medida em que nós não temos mais essa unicidade. Porque se reproduz a mesma obra de arte em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Se destitui a ideia de espacialização única da obra de arte, fazendo com que as pessoas, para ter contato com uma obra, não precisem necessariamente ir a um lugar onde apenas alguns podem ter acesso. A inteligência artificial e a arte, aspas, produzidas em inteligência artificial, levam essa lógica da reprodutibilidade técnica a um outro grau, a um outro patamar. A um outro patamar. Onde nós já não temos mais essa mão habilidosa. Nós temos um cara que escreve um prompt para definir o que vai ser produzido em tela. E nós conseguimos, a partir disso, criar uma espécie de diferenciação daqueles que fazem com as mãos habilidosas e aqueles que não fazem. E nesse sentido, sim, poder enxergar uma espécie de valorização daqueles que ainda fazem com as mãos. Mas a garantia que a gente pode ter é que haverá menos espaços para essas pessoas também. Vai substituir os ilustradores, vai substituir os artistas. Eu posso afirmar isso. Só que as pessoas vão continuar pintando, vão continuar ilustrando à mão. E essas pessoas vão se tornar diferenciais no futuro. Então, essa que é a parada. Essas pessoas, elas vão continuar pintando, vão continuar ilustrando, mas não vão ser as mesmas pessoas. Nós teremos menos pessoas fazendo isso, muito provavelmente, porque haverá menos espaço no sistema capitalista. E no capitalismo é assim que funciona. Se há demanda, se há uma propensão de construção de demandas, há uma propensão de construção de ofertas.
As ofertas são criadas para constituir essa demanda, tá ligado? Então, veja, nosso problema nunca foi com a inteligência artificial. Nunca foi. Nosso problema é com o sistema produtivo que reproduz essas contradições. Onde a técnica criada ela não está à disposição das pessoas. É esse que é o nosso problema. Fica a dica pra vocês aí, pessoal, né? Invistam na manualidade de vocês aí, porque vocês vão valer uma fortuna. É assustador pensar, ainda vendo você descrevendo aqui que a versão 0, quanto vai chegar. Então, mas eu acho que a gente já vive essa parada, que a gente já acostumou de todas essas facilidades digitais. Claro. Porque, na verdade, tira o que não for. É assustador quanto já acontece isso. Claro que agora abrindo novas perspectivas. Já acontece isso é importante, né? Porque, assim, é evidente que a inteligência artificial, ela facilita o trabalho. E a olhos desatentos, a gente fala assim, porra, se a inteligência artificial tá facilitando o trabalho do trabalhador, significa que ele vai trabalhar menos, e trabalhando menos, ele pode voltar pra casa mais cedo. Não é mesmo? Olha que coisa maravilhosa. Só que não. Porque, como eu disse, o surgimento da tecnologia no capitalismo, ele não está a serviço das pessoas, ele está a serviço do capital. Ele está a serviço da propriedade privada e, portanto, daquele que detém os meios de utilizá-la. O trabalhador, ele vai usar esses meios que não o pertencem. Então ele vai reduzir o tempo da realização de determinada atividade no seu trabalho, que teoricamente faria com que ele pudesse sair mais cedo do trabalho, porque ele terminou de fazer o seu ofício naquele momento, mas ele não vai sair. O que vai acontecer é que ele vai resolver determinada atividade mais cedo e ele vai ter mais tempo para continuar fazendo. O que vai acontecer com a facilitação do trabalho que a inteligência artificial provoca é mais trabalho para o trabalhador. Porque o tempo de trabalho não vai reduzir. Justamente porque existe uma questão de classe aqui envolvida. Existe uma questão de classe envolvendo aqui. Onde esse trabalhador está condicionado a ela. Condicionado a quem detém os meios da realização desse trabalho. A ele, a inteligência artificial é uma ferramenta que não lhe pertence. É uma ferramenta pelo qual ele vai reduzir o tempo de determinada atividade para que ele possa realizar mais. E perigoso, porque vai usando ali um banco de... Aliás, isso é importante também. Ele possa realizar mais. Então, qual é a questão? Esse trabalhador que trabalhava para fazer uma coisa, ele demorava mais tempo, ele vai reduzir o tempo para fazer. O que possibilita, inclusive, que a empresa demita uma galera. Porque esse cara consegue fazer mais rápido. Percebe? E aí, mas como eu demiti uma galera, esse mesmo cara pode fazer mais coisas, porque ele reduziu o tempo de trabalho. Então você cria exército industrial de reserva, barateia o custo desse trabalhador, porque, enfim, primeiro que você demitiu uma galera, e segundo, porque tem um monte de gente querendo fazer o mesmo que você, o que faz com que o salário diminua. Tá ligado? Então é isso. Vai acabar as pessoas que trabalham com arte e tudo mais? Não, não vai acabar. Mas vai reduzir. Demais, eu fico lá. Eu gosto de desafiar. Eu tentei ver se eu conseguia fazer a carroça de um catador. Ele não consegue. Porque ele não tem bagagem para entender o sul global. A inteligência artificial. Então é uma inteligência colonial. Ela ainda reproduz as mesmas coisas, por isso que é perigoso. Claro, podemos ver... porque a inteligência artificial ela é alimentada por alguém, né? Então, assim, essa inteligência artificial ela não é ainda alimentada por essas vivências do sul global, por exemplo. Não só do sul global, mas das periferias desse sul global, que é a periferia do mundo. Muitas coisas que vai avançar, de coisas boas e tal, mas uma coisa que falaram é que a gente nunca vai conseguir parar. Essa aqui é a parada, por isso... né? Eu sou também mais da manualidade, do esmero, ainda não entrei muito para esse digital, mas é assustador quando você começa a conversar e criar uma imagem e até tendo aquilo como uma referência visual ou até de uma antes. Se ele está fazendo aquilo, o que é?
Mas você vê, então, que quem vai sobrar no final vai ser os pichadores, os grafiteiros, e a galera que tá na rua pintando, porque não tem como você colocar no prompt, num prédio, tipo, faz aqui o meu trampo, tá ligado? Você vai ter que... Cara, tem os drones subindo já, vai ter tudo. Fazendo verdade. Já tem uma coisa, cara, que é o que o ser humano sente por algo plástico. Então, assim, quando você chega e vê uma parede pintada, você sente uma coisa, quando você chega lá e é um adesivo, você sente outra. Isso é verdade. Se você entra num restaurante e o restaurante tá todo pintado à mão, com uma arte e tal, você sente uma coisa. Você entra no fast food, o bagulho envelopado, você sente outra coisa. E há um movimento das pessoas entenderem que isso tá intimamente relacionado com o tal do belo, tá? Ter a manualidade torna o seu negócio mais humano. Isso é uma parada que tá aí na agência de publicidade, os caras falam, precisa ser mais humano. E que é isso. Então, para ser mais humano, você tem que colocar um humano fazendo o negócio, Exato. Certo? E aí a máquina vai pro saco, né? Por enquanto, né? Por enquanto, porque é isso. Por enquanto a máquina não consegue assimilar essa lógica do sul global, essas vivências e tudo mais. É claro que a máquina nunca será como humano, mas essa aproximação pode chegar. Né? E a outra coisa que me preocupa é o mau uso da inteligência artificial, né, cara? A internet é um lugar tenebroso. Sim. Como é que você fala? É um lugar sombrio. E eu acho que acima da metade, acima de 50%, são pessoas que fazem mau uso da internet. Comentários ruins, hate, reviews ruins, entregam um mau conteúdo e um mau relacionamento. Para uma pessoa dessa usar um AI de maneira inapropriada, como tem agora os fake AIs, as vozes e tal. Pô, os caras clonaram o meu chip com fake AI da minha voz, porque tem um monte de react na internet. Nossa. Então, eu tenho uma aula lá na Introdução ao Cinema sobre cinema e pós-verdade, tá? Que eu acho que é uma aula muito importante porque discute justamente essa relação com o desenvolvimento da técnica a partir do que o Bazin dizia pra gente. Por quê? O que o Bazin dizia pra gente? O Bazin dizia pra gente que toda técnica no cinema vai em direção ao realismo. E isso a gente comprova ao longo da história do cinema. O cinema surge como uma resposta à fotografia, de alguma forma, com o movimento. Depois vem o som, a cor e tudo mais. Ou seja, o cinema sempre vai, a partir do desenvolvimento da sua técnica, respondendo uma necessidade que não se apresentava anteriormente, que vai em direção a criar um duplo da natureza, uma resposta ao que vem de imediato nessa realidade. Criar uma conexão mais frontal com essa realidade, né? E no cinema de hoje, nós vemos uma tentativa de, através de elementos técnicos que nos mostra uma falsificação da realidade, mostrar a realidade mais próxima possível. Por exemplo, o CGI, o deepfake, a inteligência artificial. Ou seja, a partir de técnicas onde eu mostro para as pessoas não mais o que está de imediato da frente da câmera, mas eu passo a mostrar o que não está de imediato frente da câmera. Percebe? Qual é a questão aqui? Porque o Bazin dizia pra gente que toda técnica no cinema vai em direção ao realismo e o pressuposto de que a câmera do cinema ela é ontologicamente realista na medida em que, ao clicar o play numa câmera, ela mostra o imediato na frente dela. Só que na pós-verdade, que a gente chama, nós cada vez mais falsificamos o que está de imediato frente à câmera. Mas falsificamos na direção de ser aquele falseamento o mais real possível. O bom CGI, teoricamente pra galera, o que não é uma verdade artística, mas o bom CGI é o CGI mais próximo do real possível. Percebe? Qual é a questão? E aí, qual é a grande questão disso? E aí, o Jean-Claude Carrière, ele vai ter um livro bastante interessante chamado A Linguagem Secreta do Cinema. E nesse livro, ele fala lá em 1994 que o cinema ele seria utilizado em tribunais como prova. E a gente fala assim, normal, né? A gente pensar sobre isso. Mas a gente pensar ontologicamente nessa fala, né? Partindo do pressuposto do que o Bazin disse pra gente, de que o cinema é ontologicamente realista porque ele mostra o imediato frente à câmera. E nesse sentido, o cinema oferece, de certa forma, uma prova. Porque o que estava na frente da câmera é o que estava na frente da câmera.
A despeito da gente saber que, apesar de mostrar o que está frente à câmera, a gente pode manipular essa realidade. No mundo atual, e sobretudo pensar daqui a 10, 20 anos, onde haverá a possibilidade de um desenvolvimento técnico e tecnológico ainda mais avançado, onde eu posso falsear o que está imediato frente à câmera e, portanto, mostrar como real o que é falso, quais são as implicações éticas e sociais disso? Da onde surge, de fato, o julgamento moral e social para além do julgamento jurídico? Porque no tribunal vai se mostrar aquilo. E até que se comprove que aquilo é verdade ou não, o julgamento moral e social já aconteceu. E se hoje nós já temos o rosto de meninas sendo substituídos em rosto de atrizes pornô, hoje, em que é mais fácil reparar, imagina o futuro. Imagina com o advento da inteligência artificial de maneira mais avançada, com o uso não ético dessas ferramentas. Tá ligado? Eu tenho uma aula sobre isso no Introdução ao Cinema, o cinema e a pós-verdade, que tá muito boa pra gente discutir esses assuntos. Chega lá. Link na descrição do vídeo. Eu aceito a mudança de plano. O cara gravou um fake aí, tá ligado? Mandou lá e mudou meu plano com um fake aí. É isso que eu falo. Todo dia acorda um sujeito ruim a fim de danificar a vida de alguém, entendeu? E a inteligência artificial é uma excelente ferramenta pra isso. Ela é o adubo, né, da parada. E o Mundano falou uma parada que eu não tinha pensado mesmo. Essa visão colonial ainda da inteligência artificial, que em algum momento ela vai conseguir, talvez falar, talvez não, ela com certeza vai um dia falar a linguagem do sul global, mas por enquanto a gente segue tendo a influência colonialista dessas big techs que estão lá no Vale do Silício. E assim, isso demonstra muito também o caráter de classe do desenvolvimento tecnológico, a quem pertence essa técnica, que continua, a despeito de qualquer coisa, centralizada em determinados monopólios, que distribuem a tecnologia desigualmente e, ao distribuir essa tecnologia, distribui também ideologia. Em lugares nobres da Europa, né? Eu tava vendo, inclusive, um comentário que era a respeito de cinema, que eu vou ficar devendo, mas eu acho que veio lá do Felipe Leão, que é um cara que a gente também acho que seria muito legal de receber aqui pra falar sobre isso. Porra! Mas ele cita alguém... Me chama! Cauê, Load, já falei isso pra vocês inúmeras vezes. Se vocês me chamarem hoje, eu tô aí ontem. Se vocês me chamarem... Felipe, vem aqui amanhã pra gravar o Dessa Letra. Ontem eu já tô aí. Porra, pica. Me chama. Alguém que eu não lembro quem ele tá citando, que o Brasil viveu nos anos 90 e 2000, a gente viveu os anos 80 do cinema, né? Porque era o que passava na TV, era o que tava na nossa cara, né? De certa forma, imagino que a arte também, principalmente vindo de prompts que estão usando o primeiro mundo como referência, segue doutrinando a gente a achar que a estética é essa, a visão é essa, e ignorando toda a cultura que a gente tem aqui, só que não chegou na ferramenta ainda, né? Pô, ele não consegue fazer uma carroça, a inteligência artificial, tá ligado? Tem uma parada com letra popular também, ele não consegue reproduzir letra popular, comércios informais, letras de boteco, coisas à mão, ele não consegue fazer, porque ele não tem, né... A manualidade esmero. Não tem. Isso aí, então, nossa, passou aula, longe. Né? E, meu, começando a pergunta... Vamos estudar. E é muito curioso, né? Como uma das falhas mais proeminentes da inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial em vídeo, é com as mãos, né? É minimamente simbólico que o artista demande de suas mãos para realizar o seu trabalho aurático, digamos assim, e que a inteligência artificial ainda tenha problema com representar as mãos. É minimamente simbólico. Chora Photoshop, tá? O Chora Photoshop veio na ideia... Foi um vídeo que o cara fez uma composição que parecia digital. O cara fazia um negócio que era um degradê passando por um negócio sólido por baixo. Cara, era uma imagem de Photoshop feita 100% à mão. E eu soltei um Chora Photoshop. E a galera foi lá e ficou repetindo todos os vídeos Chora Photoshop. E a gente entendeu que o Chora Photoshop é quando a manualidade, né, humana, ela
destrói a máquina. Tipo assim, ela passa por cima da máquina. E assim, a maioria dos processos artísticos dos Reacts não dá nem chance pra máquina, né, cara? Não é pegar um Procreate e fazer um negocinho, não. É assim, pô, nem passou pela máquina. O cara subiu em cima do andaime, pintou um negócio, tirou uma foto e acabou. Né? E eu queria saber como que... Arte com inteligência artificial é arte? Aí a gente precisa discutir de que tipo de inteligência artificial a gente está usando, né? Se a gente está se utilizando da inteligência artificial como ferramenta para facilitar o trabalho, e portanto, por exemplo, a gente vai fazer uma coloração de um filme, aí para colorir o filme você vai se utilizar de determinadas ferramentas de inteligência artificial para facilitar esse trabalho. Porra, tudo bem, a tecnologia está aí para ser usada, gente, de verdade. A tecnologia está aí para ser usada. Nós não somos contra a inteligência artificial de forma alguma. O que nós queremos é que a inteligência artificial esteja a serviço da classe trabalhadora. Para que a gente não use da inteligência artificial para reduzir o nosso tempo para determinado serviço, a gente tem que trabalhar mais depois porque a gente conseguiu entregar o trabalho antes. Tá ligado? Porque é isso que vai acontecer. Então assim, é arte. Se fizer isso, não, é arte, sim. Agora, se você fizer uma arte por completo inteligência artificial, a arte pressupõe trabalho humano. Esse é um dos pressupostos para a arte, tá? Quando a gente vai falar de arte, a gente tem que sempre contextualizar essa arte em determinado tempo histórico. Mas se tem uma coisa que define a arte em cada um desses momentos, é que a arte é uma atividade humana. Então não existe arte de robô. Vamos combinar assim? Então vamos. Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo pra você que é membro aqui do canal. Não deixa de ser membro. Baratinho você vira membro aqui do canal. Se inscreve no Introdução ao Cinema pra ter aula sobre cinema pós-verdade. Curtiram o vídeo?